Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, queremos agradecer pela oportunidade deste encontro de troca de ideias fraternais, para que possamos, Senhor, refletir em nossas condutas, buscando iluminar os nossos pensamentos, sentimentos, com os valores que o Senhor nos aconselha. Que a Tua paz, Senhor, envolva os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje vamos trabalhar esse capítulo chamado Sabes disso. É o 18 do livro Justiça Divina. Para a gente começar, vou fazer uma leitura e vocês vão entender um pouco do desenho aí também, tá bom? Da figura, aliás. Então, esse capítulo, Emmanuel está trabalhando o capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que vai trazer nesse capítulo o Código Penal da Vida Futura. Essa lição vai fazer referência ao que é colocado no artigo 32 desse Código Penal. É interessante a gente lembrar de Código Penal da Vida Futura, né? Porque a gente tem o Código Penal da vida terrena, em cada nação com as suas variações, né? E nós temos um Código Moral que vai tratar daquilo que vai ser colocado para nós enquanto espíritos imortais, ok? Então, na lição Sabes disso, vai falar coisas que nós provavelmente sabemos, né? E na hora que a gente for fazer a leitura, muitos vão se identificar. Talvez eu vou parar um pouquinho em algum parágrafo por conta de ver se vocês estão compreendendo, tá? Então, eu vou fazer a leitura assim, pausando. Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. De que Emmanuel está falando aqui? Dos filhos. E está falando como se estivesse falando para os pais, tá certo? Para os pais, para as mães. Especialmente eu achei que era para as mães, eu senti no coração mais para as mães, mas vamos olhar para todos. Então, quando a gente observa as crianças, né? Olha a figura. Quando a gente observa as crianças, já dá um enternecimento quase que automático na gente, mesmo que a gente não for pai nem mãe delas, né? Nem tiver essa experiência. A criança já desperta esse lado da ternura do ser humano, tá certo? Então, aqui está falando para os pais, né? Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio, o escrínio é como se fosse um cofre para a gente guardar joias. Então, a gente olha para a criança, aquela coisa preciosa, né? Que geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Aí está dizendo que muitas vezes, para gerar esses filhos, para educá-los,
o preço são lágrimas, né? Tem um sacrifício. E a palavra sacrifício é muito bonita, né? É o sagrado ofício. É um trabalho sagrado de gerar, de educar, de acompanhar, né? Tomaste algo do teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Olha, parece até uma poesia isso. A gente vai lendo e diz, nossa, que coisa poética, né? E parece uma receita. Como é que a gente forma um filho? Né? Ele vai dizendo aqui, algo do teu sangue, né? Falando de uma geração, né? Do teu sangue, ou seja, vem do próprio corpo. É uma parte do nosso corpo. Adicionaste os melhores sonhos. A receita para fazer filho, viu, gente? Algo do próprio corpo, coloca os melhores sonhos sobre esses filhos. E os mais límpidos ideais, aquilo que a gente idealiza, que a gente acredita, defende, a gente também deposita naquele filho que está sendo gerado. E formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Então, quando nasce o filho, quando ele é gerado, ele já nasce cheio de expectativas desses pais. Não é? Expectativas boas, expectativas de preocupação, muitas vezes, dependendo das condições que eles são gerados, que recursos eu tenho, o que eu penso para esse filho, qual caminho eu gostaria que ele trilhasse dentro de um ideal, né? Então, isso tudo passa aí. Todo mundo sabe disso? Sabe. Sentindo-as puráveis frágeis, à busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Quem é papai e mamãe aí, está dentro? Vou colocar uma outra figura aqui para vocês. Então, ali a gente está vendo a bebezinha com a mamãe, né? Esse panorama que o Emmanuel vem trazendo para nós, né? Da infância, dessas esperanças em flor, né? Desse enternecimento que a criança, ao nascer, traz, né? E a gente vai avaliando os sentimentos. Coloquei só mãe ali, viu? Nada tendencioso, viu? Nada contra os papais. Mas vocês vão ali sentindo como se estivessem junto, tá? Mas o que acontece com as crianças, gente? Crescem, né? Crescem. E depois que crescem? Vira nós, né? E depois que crescem, acaba essa ternura? Acaba essa esperança em flor? Não? A gente continua vendo da mesma forma? Tem cabeças assim. Pode falar. Hoje a geração está muito diferente da nossa, pela idade de todo mundo aqui. Eles estão pensando muito diferente, achando que papai e mamãe conseguem fazer tudo, faça milagre. Você acha que é só essa geração? Toda geração. Nossa, também era assim. Toda geração, ela traz componentes diferentes da anterior, né?
e se contrapõe muitas vezes a valores que uma geração anterior cultivava e essa muitas vezes vai confrontar. Confronta até no sentido de evoluir, não é? Para uma evolução, a um debate de ideias. Isso aqui é uma coisa que A tecnologia. Tecnologia, para mim, é complicado demais, gente. Pois é, então, é a nova geração, as bebês já estão lá, né, dedilhando. A geração de agora está fazendo, eu acho impossível. Pois é. Eu não aceito de jeito nenhum. Então, nós vamos refletir aqui nessa situação, né? Não só para falar dessas... Emmanuel pega esse exemplo, vamos dizer assim, essa referência de nós, enquanto pais, enquanto adultos olhando as crianças, e como que é isso depois, né? Vou continuar a leitura e a gente vai conversando. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches dos seus caprichos. Então, está dizendo, ao longo da caminhada desses filhos, dessas crianças, os responsáveis, os pais, não vão ficar cobrando. Ah, quando você ficou doente, eu fiquei lá. Ah, te dei escola tal. Ah, fiz isso por você, né? Não tem imposto sobre isso, né? E também não vai converter esses filhos em fantoches. Todo mundo conhece fantoche? Tem um bonequinho que a gente coloca na mão, né? E que a gente conversa, brinca com eles, com as crianças. E tem aquelas marionetes também, podem ser chamados de fantoches. O que isso significa? Que é alguém que está comandando os movimentos daquele boneco. Então, os filhos, né, não são esses bonecos em que os pais vão comandar. Pelo contrário, eles têm as suas vontades, as suas decisões e o livre-arbítrio que eles vão passar a utilizar com maior grau de liberdade à medida que vão evoluindo, que vão alcançando a maioridade. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. Que mais os pais podem desejar? Não é? Que os filhos caminhem retamente. Mas aqui a gente vai ver uma outra figura. Vocês estão vendo ali? Dá para identificar aí? Tá dando? Dá. O que vocês estão vendo? Hã? Uma mulher. A mãe está ajoelhada na frente de onde? Vocês estão vendo uma grade ali? É uma prisão. Então, essa situação desta mãe, relacionando ao que o Emmanuel está falando, o que os pais mais desejam? Que os filhos caminhem num caminho de honradez e de retidão. Mas acontece de desviar? Acontece. E por isso as mães vão deixar de ser mães? Não. Os pais vão deixar de ser pais? Não. Então, olha só. E um dia, dobado longo tempo sob a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos, na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. Está falando de uma situação assim. E nem por isso eu vou desanimar. Aqui ele fala até de uma forma, lembrou Paulo, né? Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui ele fala assim,
Sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Ou seja, não quer dizer que não cause um sofrimento, mas aqui está dizendo de uma renovação de cuidado, num outro nível, né? Não é mais a criança. Começar a luta novamente para ajudar a transformar, né, a dívida de aflição que esses filhos contraíram em júbilos de resgate. Como é que vai resgatar isso? Como que eu vou compensar isso? Né? Pagar essa dívida. Muitas vezes é pago com a falta da liberdade, por exemplo. Muitas vezes é pago com um adoecimento, né? Depois de excessos, pode vir um adoecimento. Muitos jovens, né, caem em outros tipos de situação mais grave. Às vezes, perda até de capacidades mesmo, físicas, para gerir a própria vida. Então, vamos lá. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. São meus filhos. Ou seja, se os pais abandonam, quem vai? A gente está vendo nesse exemplo de algo que é bem próximo nosso, que é bem terreno, algo que a gente pode extrapolar para o amor divino. Se com o amor terreno, que é tão imperfeito, já se dá esse cuidado, que dirá o amor divino para conosco? Todos aqui somos espíritos, né? Filhos desse Pai. Então, o livro Justiça Divina vem trabalhar essas questões, né? Por mais que nós nos endividemos, caiamos em enganos, cometemos erros, vem a justiça divina nos amparar. Muitas vezes a gente entende como se fossem castigos, situações em que a gente se vê envolvido e não consegue sair, né? Hoje de manhã estava lendo sobre mundos de provas e expiações. Alguém conhece um? Então, nós estamos nesse mundo. E lá estava dizendo isso, vem para fazer as provas, vem para expiar, ou seja, sofrer a consequência de atitudes tomadas que não poderiam ter sido daquela forma. E o espírito vem submetido àquela situação que é uma expiação na vida dele, da qual ele não consegue se libertar até terminar a experiência da reencarnação, daquela reencarnação. Então, é a justiça divina, parece a um olhar não estudioso, que é um castigo, mas é a aplicação da justiça. Ou seja, é uma nova chance, mesmo em meio à dor, uma nova chance de dar um passo à frente. Pois não, Valdemir? Nesse finalzinho da leitura que você fez aí, essa frase, são meus filhos, Deus também faz vigiar suas criaturas, né? Você vê a classificação do mundo, mas aquilo ali é difícil demais. É um remédio amargo, mas para cada tipo de criatura. Tem um remédio amargo, o outro tem um remédio menos amargo, o outro um remédio doce. Tem uns que precisam nem de remédio. Então, às vezes a gente fica, mas como é que Deus permite aqueles que fazem tanta coisa errada e falam, são meus filhos, o remédio está vindo aí. Isso mesmo. E é tão interessante porque nós vamos ser muitas vezes os remédios para os outros. Situações em que a gente se envolve, em que nós vamos ser remédio para os outros. Um remedinho que pode salvar, um remedinho que pode ser amargo. E os outros, da mesma maneira, são os nossos remédios.
Aquelas situações dentro de casa que a gente fica assim, não é possível. É remédio. Está com um gostinho um pouquinho amargo? O que eu posso fazer para minimizar? Porque eu devo precisar desse remédio. Não é à toa que eu estou com esse remédio aqui. Então, aqui está falando dessa mãe, dessas mães, de inúmeros filhos que a gente olha enquanto criança, a gente não sabe o que vai ser. Né? Vai depender de quê, gente? É uma parte, mas vai depender principalmente da escolha, do livre-arbítrio. Porque nós plantamos sementes, não é? O máximo que nós fazemos, plantar sementes e dar exemplos. Né? Não adianta semear uma coisa que eu faço o contrário, porque o que fixa é o meu exemplo, é a minha atitude. Mas o máximo que nós podemos fazer. E na hora de exercer a escolha, de fazer escolhas, vai depender única e exclusivamente daquele filho. E nós também perante a divindade. O nosso caminho ele vai ser feito de acordo com a nossa escolha. E não há violência de livre-arbítrio em hipótese alguma. Quem violenta livre-arbítrio é espírito inferior. Tá? A divindade não violenta livre-arbítrio. Deus é tão perfeito e ele criou uma lei para ele mesmo não violar. Chama livre-arbítrio. Até nele ele pôs limite. Livre-arbítrio eu tenho que respeitar. Pode demorar um século para essa criatura despertar. Está caindo semente nesse terreno, está caindo, mas não quer despertar, mas vai despertar. Né? No sentido de que o determinismo que existe é o determinismo do bem, mas ninguém vai ser violentado a se dirigir ao bem. O próprio espírito vai sentir essa necessidade. A gente vai vendo aqui na sequência. Então, só para a gente finalizar a leitura, tá. Sim. Muito obrigada pela contribuição, porque nós vamos falar disso agora. Ela abriu para a gente, né? Quer dizer, no cenário material, o que a gente enxerga são os presos, mas e o cenário espiritual? Como que Deus ajuda as criaturas? Através de quê? Das próprias criaturas. Não é? Podem estar encarnadas ou desencarnadas, mas todos nós somos instrumentos divinos para auxiliar outros. Basta a gente se abrir. Então, nós vamos ver um pouquinho mais aqui. Eu ia ler o último parágrafo para a gente comentar outros livros também. Isto acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com o estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Então, no lar terreno, as criaturas, mesmo sendo imperfeitas, né, pais e mães, não vão marcar os filhos, transformando esses filhos em seus escravos. Nem Deus fará isso conosco, né? Nós não somos escravizados, nós somos respeitados como espíritos individuais, livres para escolher o próprio caminho.
Algum comentário do texto que alguém quer fazer, além do que já foi feito? Podemos avançar. Ok? Então, vamos lá. Então, viver é isso aí, né, gente? É esse equilíbrio. E muitas vezes a gente está andando numa cordinha fininha que balança quando a gente vai andar, tentando equilibrar o quê? O coração, sentimento, pensamento e a razão, né? Então, nós estamos nesse constante desafio. Muitas vezes o coração pesa mais para fazer determinadas escolhas. Noutros momentos, a razão vem trazendo um pouco mais de ponderação e a gente vai vivendo nesse cotidiano dessas escolhas, dessas decisões. Vocês se reconhecem aqui? Nessa tentativa, nessa busca desse equilíbrio? Então, como que Deus criou os espíritos? Simples e ignorantes, né? Oi? Questão 115. Ah, muito bem, ó, já sabe até de cor. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Depois você confere aí, viu, Cássio? Então, se Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, né? Sem conhecimento, nós tínhamos, ao sermos criados, potencial para escolhas boas ou menos boas, certo? Mas nós partimos do mesmo ponto, cada um de nós. Então, não há, nesse sentido, ninguém que foi privilegiado, ninguém que foi favorecido por uma ou outra virtude, capacidade. Todos nós começamos do mesmo ponto, mas nós temos nossas diferenças individuais. Alguém até comentou aqui, às vezes vai ter uma criança mais teimosa, não é? Às vezes tem uma criança que cai, levanta, mas está indo. Às vezes vai ter aquela criança que não quer levantar. Já viram criança que custa engatinhar, que custa andar? Assim também os espíritos. E muitas vezes vão ter aquelas que já quer até pular etapa, né? Não quer engatinhar não, vamos andar depressa. Espiritualmente também. Então vai depender de cada um, do seu jeito de caminhar. Mas o ponto de partida, a condição de partida é igual para todos nós. Então nós vamos lá no Código Penal, está faltando um Lzinho ali, no artigo 32, que é o que essa lição vai trabalhar para nós. Vamos ler e vocês me ajudem aí nos comentários. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo, fora insensata revolta contra a lei. Ali já é uma sequência, tem um texto antes desse, mas é uma sequência. Está mostrando para a gente que nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, a nossa caminhada é para buscar o quê? Aperfeiçoamento, não é? No dia a dia, a gente vê isso. Vai fazer a primeira vez um bolo. Alguém já fez um bolo? As minhas experiências são na culinária. Então, a gente vai tentar fazer o bolo. Aí ficou meio chapado assim, não ficou tão fofo. O que será que aconteceu? Ah, não bati o ovo direito. Aí a gente vai tentando aperfeiçoar, não é? Depois você vira especialista naquilo. Começa até a dar as receitas, né? Ah, faz assim. E assim em tudo. Em tudo que a gente se dispõe a aprender
e a desempenhar. Nós vamos começar de uma forma ainda imperfeita. Então, os homens, os seres humanos, são imperfeitos. Isso já é um dado. Não é que Deus foi injusto, que criou seres, por não criar seres perfeitos. O argumento anterior é esse. Ah, Deus podia ter criado todo mundo com condição assim para fazer as coisas boas, né? Mas Ele criou todo mundo simples, ignorante, foi o potencial que Ele deu para cada um para crescer. Se Ele tivesse criado todos perfeitos, nós seríamos o quê? Robozinhos, né? Os fantoches que o Emmanuel falou ali. Então, Ele criou de uma forma em que nós vamos trabalhar essa perfeição. E como pessoas imperfeitas, todos nós, quando viemos para a experiência aqui na Terra, nós vamos passar por vicissitudes. O que é vicissitude? Vicissitudes mais ou menos penosas. Essa palavra, ela diz respeito a mudanças. Olha só, tudo muda o tempo todo, né? As mudanças para o aprendizado. Então, as vicissitudes diz para a gente daquilo que a gente vai passar invariavelmente pela experiência, porque nós somos pessoas encarnadas. Alguns vão passar por essas mudanças com maior dificuldade ou menor dificuldade. Uma vicissitude, por exemplo, que todos nós vamos passar, se nós não morrermos antes. O envelhecimento, né? Então, o envelhecimento, querendo ou não, se nós continuarmos encarnados, nós vamos passar por essa vicissitude. Isso é uma mudança que a gente vai atravessar. Nós já deixamos de ser criança, né? Você falou, somos nós aqui, né? Nós já deixamos lá a criança lá. Olha para mim, vocês estão vendo a criança que eu fui? Ela está aqui. Desdobrada, mas ela está aqui. A jovem que eu fui, ela está aqui. Desdobrada, até agora. Até agora. Então, quantas vicissitudes a gente já passou até onde a gente está? Outra vicissitude que nós vamos passar. Perdas de entes queridos. Todos nós. Se a gente não for antes deles, todos nós vamos passar por essa vicissitude. Essa mudança faz parte. Alguns vão estacionar nessa vicissitude, num luto que não se faz, como se eu não quisesse mais viver. Aquele que a gente chama de luto patológico, virou um adoecimento, porque é normal ficar triste, é normal chorar a perda, está tudo dentro do esperado, mas ficar lá, passam-se anos e está lá, aí a gente já adoeceu. Espiritualmente estamos doentes. Então, são vicissitudes, as mudanças que a vida vem trazendo e que nós vamos precisar passar. Às vezes vai ser mais penoso, né? Tem pessoas que passam por um acidente e perdem membros, ficam acamadas. É uma vicissitude. Naquela experiência de vida dela, aquilo estava no trajeto, né? E muitas vezes a gente vai precisar continuar mesmo naquela condição. Recentemente eu estava lembrando, não sei se vocês conhecem acho que ele ainda existe, um abrigo que tem no bairro Santa Mônica, Frei Otto. Então, há muitos anos atrás a gente fazia um trabalho lá, né? E eu lembro de uma senhora, ela já não deve estar lá mais, né? Já deve ter partido. A dona Laurinda. Dona Laurinda, a gente chegava lá para fazer as nossas visitas, sentava lá do lado e conversava. Ela era acamada,
totalmente sem movimento, não mexia a cabeça, os olhos, conversava, mas ela teve uma doença ao longo da vida que foi atrofiando, né? E assim, a gente conversava e ela conversava e você ficava assim pensando, né? Ninguém vê os pensamentos da gente, né? A gente ficava pensando assim, meu Deus, como essa pessoa consegue contar as coisas, rir nessa situação? Olha a vicissitude penosa dela, né? Posso dar um exemplo? Eu acho que é isso que você está falando. Eu acho que vale muito a pena. Porque é o exemplo que eu vou dar agora. Eu falei, ó, eu estou falando, eu vou dar o exemplo de mim, né? Mas eu faço café da manhã lá. Ah, que legal. É café da manhã não, é café da tarde. Eu fazia bonitinho de jeito, com as coisinhas que eu tenho aqui também, entendeu? Então eu tomava café da tarde com os velhos. Lá eram 23 velhos. Hoje só são 14, não pode entrar mais. Mas eu levo as coisas para lá e deixo lá. Então eu tenho comunicado lá. Agora, financeiramente o negócio não está fácil. Uhum. Entendeu? Quem me ajudava não me ajuda. Diminuiu muita gente, mas de 23 só tem 14. Uhum. Olha quanta gente. Sim. Mas você está fazendo dentro do que você pode, das condições, né? Dos velhos que lá tinha 23, agora é só 14. Foram desencarnando, foram saindo. Não sei, eu não É, quero nem porque muitas saber, vezes não eles saem também, né? A família Não leva quer para sair, outro não. lugar. Pelo visto, entendeu? É outra. Então, dentro do que ela está falando, né? Quer dizer, as mudanças que acontecem, né, na vida. Mudanças que acontecem, é isso que você está falando, é ver o futuro, entendeu? Sim, a mudança própria de cada um de nós e a mudança também das instituições, dos lugares, né, daqueles que estão no comando, vai tudo passando por mudanças. E às vezes essas vicissitudes são coletivas também. É daquele agrupamento que vai vivenciar uma situação, daquele país, daquela nação, né? Então nós vamos buscando esse aperfeiçoamento nessas mudanças também. Então, aqui, dando sequência aqui, mostra o seguinte: ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Nós falamos disso agora. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso é justo. Nós todos estamos enquadrados nessa justiça. Começamos do mesmo ponto. O pós-início depende agora de nós. A velocidade, o tanto que eu vou resolver dedicar a um caminho ou outro, né? Ao bem ou ao mal. O fato da gente não fazer o bem, já estamos fazendo o mal, né? Não é isso que o Livro dos Espíritos mostra para nós? Então, muitas vezes a gente recua na caminhada, mas o ponto de partida é igual. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Nós já vimos isso, que as leis divinas não estão numa tábua, para a gente ir lá e ler, tá? Na consciência de cada um. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito.
Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. Até peguei essa figura de Jesus com a ovelhinha perdida, né? Se a gente se desgarra, né, nesse sentido do caminho que a gente deve trilhar, nós é que nos atrasamos. Mas o que vai poder nos resgatar é esse retorno aí para esse caminho do bem. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem outro. Então, eu tenho a liberdade de escolher. É facultativo, você pode decidir. Pergunta do Livro dos Espíritos 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Eternamente é muito tempo, né? A escolha é sua. Você que vai Isso. saber se Então, vai ser eterno ou não. o tempo de duração vai depender de quem? Do livre-arbítrio, né? Então, vamos pegar esse pedaço aí, essa resposta aí. Esses sofrimentos poderiam durar eternamente se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse. Não tem jeito, né? Da pessoa ser eternamente má. Sofreria, então, eternamente. Mas Deus não criou seres, tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Ele criou simples e ignorantes. O seu potencial está dado. Vai, escolhe. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Aí tem a vontade entrando, né? Tem no Livro dos Espíritos. O que depende da vontade? Sempre da vontade. Não precisa nem fazer grandes esforços. Às vezes uma vontadezinha já faz a gente levantar da cadeira. Mais ou menos tardia pode ser essa vontade. Do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Achei importante essa frase, porque traz um elemento de que isso é irresistível. Vai chegar um momento que essa necessidade vai se dar para todos nós, de querer sair daquela dificuldade, daquela inferioridade e buscar essa felicidade. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Então, uma pena, uma prova, uma expiação, ela vai durar o tanto que vai depender da vontade do espírito, de querer se transformar e sair, do esforço desse espírito. Jamais o priva do livre-arbítrio. Se deixe fazer-lhe mau uso, sofre as consequências. São Luís, que traz isso para nós. Pegando agora a contribuição da nossa amiga lá, que falou do Divaldo indo nas prisões, né? E o que ele estava vendo lá, o que era que ela disse? As mães trabalhando ali, né? Pelos filhos. Então, eu trouxe algumas ilustrações para vocês a respeito desse tema, de situações em que Deus ajuda as criaturas pelas próprias mães. No caso, são as criaturas, né?
Então, nós vamos ver, por exemplo, no livro Os Mensageiros, no capítulo 7, a queda de Otávio. Quem já teve oportunidade de ler? Meu livro está bem velhinho já. A gente lê, esquece, né? E quanto mais vezes lê, a gente fala, meu Deus, eu não vi essa parte. Parece que a gente nunca leu. Então, Otávio era um dos espíritos que tinha vindo à Terra para exercer a mediunidade em favor das criaturas. A capacidade que ele ia nascer mediúnica era para favorecer muita gente. Então, no planejamento da reencarnação dele, estava previsto dele receber crianças, 6 crianças órfãs, que tinham sido espíritos que na espiritualidade tinham ajudado ele muito. Então, ele tinha uma dívida de gratidão e ele seria esse tutor dessas crianças. Não estava previsto o casamento, pela missão que ele estaria desempenhando. Então, ele ia nascer num lar em que a mãe dele era espírita, ele ia receber os primeiros ensinamentos do espiritismo, ia ser encaminhado para a prática da mediunidade de uma forma mais orientada, equilibrada. Só que o livro Os Mensageiros, os primeiros capítulos, vem falando dos mensageiros que foram enviados com essa programação, mas que fracassaram. Então, Otávio, por isso chama queda de Otávio, tá? Então, Otávio conta para André Luiz que tinha todo esse planejamento para ele. Ele nasce, a mãe dele era uma jovem, desde jovenzinha ela já era espírita, então ele nasce com essa orientação. O pai não era espírita, mas ele era um homem correto, um homem bom. Ele perde a mãe dele com 13 anos. E o pai contrai segundas núpcias quando ele tinha 15 anos, que foi a época que começou a despertar a mediunidade nele. Ele começava a perceber o mundo dos espíritos e como ele já era frequentador de uma casa espírita, lá ele começou a receber orientações, mas ele duvidava, ele questionava, ele não acreditava, ele batia o pé. A espiritualidade continuava trazendo oportunidades e ele se negava. Ele foi atingindo os 19 anos e não aceitava trabalhar com a mediunidade. Aos 19 anos, ele começa a ter mais visões, o que na psiquiatria muitas vezes é tido como alucinações, e ele resolve procurar um médico. E o médico o aconselha a ter experiências sexuais, a partir daquilo que ele estava vivendo para desfocar. Talvez era uma energia que precisava ser canalizada. E ele começa a se envolver em experiências sexuais desequilibradas e agrava ainda mais a condição dele. E ele começa a ter sonhos. Ele começa a ter sonhos com a mãe dele. Com a mãe dele falando para ele, meu filho, desperta para o caminho. Ou seja, olha o amor divino aí com esse exemplo das mães, né? Como que eu vou tocar o coração desse espírito? Quem sabe a mãe ele ouve. Ele ouviu? Não. Tanto que ele está no mundo espiritual contando isso para André Luiz. E Otávio se envolve nessas experiências dele desequilibradas com uma jovem e vem uma gravidez não desejada. E ele é forçado por violência a se casar com ela. E quando nasce esse filho, também era um espírito de uma condição inferior, muito complexa, que os dois acabam travando ainda mais a caminhada dele. E ele se envolve com álcool, com situações deploráveis e perde a reencarnação. As 6 crianças que era para ele receber eram 3 filhos da madrasta, que casou com o pai, já trazendo 3 filhos, e vieram outros 3 filhos.
E essa madrasta contraiu lepra. E as 6 crianças ficaram sem ninguém e ele não assumiu a responsabilidade. Então, ele conta isso para André Luiz com muita dor moral, né? E aí, olha que bacana aqui, o papel dessa mãe, que está lá no mundo espiritual com ele, né? Nesse momento. Ele termina finalizando para André Luiz. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Ou seja, ele estava arrependido. Abracei-o com simpatia fraternal, André Luiz. Ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho, meditei na bondade divina, que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além da morte. Gostaram? Então, vamos a outro caso. A desencarnação de Fernando está no livro Os Mensageiros também, no capítulo 50. Vou deixar aqui, porque o Fernando eu não coloquei nenhuma coisa. O Fernando, ele já estava em coma, né? No processo de desencarne, os órgãos já estavam sendo falindo, né? Gradualmente, mas ele estava em casa e os familiares, olha a nossa postura, hein? Esses casos todos servem para nos ensinar muitas coisas. Os familiares preocupadíssimos, né? Emitindo aquelas vibrações para que ele melhorasse, mas ele não ia melhorar mais, porque essa é uma vicissitude também que todos nós vamos passar, que chama desencarnação. Quando ela chega no momento, todos nós vamos atravessar esse portal. E quem é que estava ali tentando fazer algo para esse desenlace se dar de uma forma mais tranquila? A mãe de Fernando. Mas ela não era nenhum espírito superior, avançado, de luz. Mas o que era o papel dela ali? Ela estava impedindo que outros espíritos que queriam vampirizar as últimas energias desse espírito fizessem ali algo. Mas vieram os mentores para fazer o desligamento dos laços e eles estavam percebendo que as vibrações dos familiares em favor da saúde do doente estavam prejudicando, retendo aquele espírito ali. Então, eles tinham um médico ali junto, assistindo esse Fernando. O médico vai, faz a ausculta, avalia e fala assim, gente, mudaram os prognósticos. Ele apresenta a respiração mais calma, os batimentos cardíacos estão tranquilos, podem ir descansar. Ele precisa ficar tranquilo agora. Podem ir que eu fico aqui tomando conta. Fernando estava ali tranquilinho, né? Do lado de fora. Que o médico ficou até tranquilo também, começou a bater papo com o tio dele que estava ali. Os dois ficaram na vigília. Quando Fernando estava dessa forma, os amigos espirituais falaram, agora a gente pode continuar a cirurgia da morte, né? E desligando os outros laços, porque as outras energias que estavam retendo ele ali sumiram do ambiente com a saída dos familiares. Mas, como todos nós temos nossas dívidas, né? Quando o médico fala assim, vamos abrir as janelas, que eu acho que o ar puro vai até ajudar mais esse doente. Aí o tio vai lá e abre as janelas, André Luiz vê os rostos de espíritos que aparecem ali. Ué, como é que é? Ele vem ou não vem? Está demorando. Eram os companheiros, né?
que estavam ligados a ele, em situações menos felizes, que estavam aguardando a partida dele. Ansiosamente. Mas a mãe de Fernando estava ali, vigilante, e afasta esses espíritos para que aquela situação ali pudesse ser resolvida. E aí, a espiritualidade pergunta, né, para ela, você vai acompanhá-lo, né, para algum lugar depois da desencarnação? Porque nós viemos para desfazer os laços. E depois, né? Aí ela fala que tinha sido autorizada apenas para acompanhar o desencarne do filho, que ele deveria se deparar com a consequência das suas escolhas, que ela não podia interferir, mas que no passado ela tinha interferido muito quando ele estava com ela, né? Nas funções de mãe, não permitindo que ele caísse em diversas situações, que era recolher as consequências do que ele fez. Mas, pelos méritos de Fernando, a espiritualidade interviu e disse que ele ia ser levado para um lugar transitório, né, para receber o amparo, e que ela poderia conduzi-lo até lá, que lá ele poderia sofrer as consequências das ações que ele plantou, mas num ambiente não aberto a todo tipo de espíritos. E ela fica muito agradecida e ela acompanha Fernando nesse desenlace. O outro caso que eu quero falar para vocês é do Gotuso, uns nomes diferentes, né, que tem nos livros. Gotuso era médico na casa transitória, coordenada pela irmã Zenóbia, já trabalhador, servo daquela casa há muitos anos, e ele cuidava especialmente dos pacientes que tinham desequilíbrios mentais. Então, ele tinha uma grande dedicação no sentido de paciência, de diálogo, de tratamento, e ele foi conquistando várias e várias amizades no plano espiritual, tanto de trabalhadores, quanto também daqueles que recebiam sua assistência. Então, a gente pode dizer que ele era feliz pelo tanto de bem que ele espalhava. Só que esse capítulo vem trazer algo assim, que para nossa reflexão, porque as mães estão atentas, não é só aos filhos que caíram em enganos completos, né? No sentido de crimes, no sentido de lesão maior à lei divina. Mas, se nós já estamos trilhando um caminho equilibrado, como esse Gotuso, né? Já estava trabalhando, conquistando simpatias com o trabalho dele, fazendo sempre coisas boas, estava lá no mundo espiritual fazendo esse trabalho, por mais de 30 anos. A irmã Zenóbia, depois de fazer uma excursão com os trabalhadores daquela casa, incluindo Gotuso, que era uma excursão de resgate no plano inferior de espíritos que pudessem ter condição de ser levados por aquela colônia, ela não consegue resgatar nenhum espírito. Eles lançavam redes, né? E aqueles que estavam em real condição eram trazidos por essas redes. Naquele dia, nenhum foi trazido. Mas ela falou com os trabalhadores, vamos fazer uma oração de agradecimento e louvor a Deus, porque mesmo não tendo vindo nenhum dos espíritos, as sementes foram lançadas. Ela faz uma oração, depois da oração, surge uma entidade que veio dar ali energias para todos esses trabalhadores e esclarecer a eles que o auxílio estava chegando também àqueles espíritos. Logo depois dessa entidade vem uma mulher chamada Letícia e ela se identifica como a mãe de um dos trabalhadores, que era o Gotuso, que é esse médico que eu contei para vocês. E ela fala para ele coisas que você fica assim, gente, sabe aqueles débitos nossos que ficam cristalizados, congelados e que a gente não, às vezes nem sabe que tem,
Ou a gente sabe que tem, mas fala assim, amanhã eu resolvo. Deixa esse problema aqui, amanhã eu resolvo. Pegando a nossa experiência cotidiana. Mas existem também débitos espirituais assim. E Gotuso tinha essas situações ligadas ao lar terreno, porque a esposa contraiu segundas núpcias e ele sentiu como se fosse uma traição. Ele tinha desencarnado, filhos e esposa ele deixou, foi para o plano espiritual, se engajou no trabalho do bem durante esses 30 anos de dedicação, mas o coração tinha ali aquela pedrinha cutucando. Então a mãe de Gotuso vem trazer a ele, desculpa gente, voltei para trás. Eu quero trazer a fala dela. Ela fala para a consciência dele. É bem interessante. Ela chega e fala, eu vim para despertar sua consciência. Ou seja, consciência ele tem, né? Nós sabemos quando a gente está errado. Mas precisa muitas vezes de alguém vir e dar um toquezinho. Para você sentir vontade de caminhar, de mudar de posição. Aí ela fala para ele, suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Tudo que ele fazia, instruía e confortava os outros. Seus pensamentos mais íntimos, no entanto, dilaceram-nos o coração. Mas lá no íntimo, ele tinha pensamentos, aqueles pensamentos que a gente acha que só a gente que tá sabendo. A mãe dele sabia desses pensamentos íntimos. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Ou seja, a gente ainda comete erro de julgamento. A gente acha que o outro nos ofendeu, nos feriu, mas é uma aparência, não foi. Então, nesse diálogo, ela não fala exatamente o que, mas quando a gente vai lendo a sequência, a gente entende que ele ficou magoado com essa esposa que contraiu as segundas núpcias. E essa mãe dele vem falando para ele, como que você espera cuidar de desequilibrados mentais se você carrega essas dores íntimas, né? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? É razoável que você demore neste asilo de amor colaborando na cura de desequilibrados mentais. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Ele estava muito bem ali trabalhando, ajudando a todos, mas será que ele não precisa ir além? E para ir além, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, gente? Voltar. Corrigir. Não é isso que fala no Código Penal? Arrependimento, depois do arrependimento é o quê? Expiação, né? A gente vai sofrer a consequência do que a gente fez. E depois, reparação. Então, ela estava convidando ele a retornar ao círculo familiar de que várias criaturas dependiam dele para se sentirem libertas, para ele trabalhar em favor do agrupamento e assim ele ganhar mais bagagem para ajudar os doentes e curar as pessoas. Então, ela vem trabalhando isso. Ó. Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Então, ela vai conversando, dialogando com ele, e era um espírito numa condição não de delinquência, de trabalhador, mas ainda assim, todos nós, os erros que nós cometemos estão registrados. Lembra que a gente já falou aqui que criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Então, aqui fala de uma situação assim. Os outros casos, não vai dar tempo da gente falar hoje. Fico na promessa de uma próxima oportunidade. Se alguém quiser falar alguma coisa, já estamos no final, ok? Então, obrigada.
Só para a gente fechar com a figura do início, no Evangelho de Jesus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor Jesus, ao encerrarmos mais um encontro fraterno, viemos te pedir, Senhor, que nos ampare nas reflexões, para que possamos corrigir-nos enquanto estamos a caminho, corrigindo as dificuldades que plantamos, para termos uma caminhada mais livre e mais leve. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós, envolva todos aqueles que estão ligados ao nosso coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja.